Nosso Deus abençoe a todos que estão conectados. Inclusive, eu acredito, dentro em breve, vai ficar mais fácil de vocês comunicar. É que o nosso sistema de transmissão está transmitindo só pelo YouTube e está difícil de você comunicar a sua audiência, porque, pelo que eu fui informado, parece que tem que ter um certo acesso no YouTube para fazer isso. Mas, dentro em breve, será colocado na nossa própria página, aí quando você entra, já vai ter o jeito de comunicar. Só um pouquinho de paciência de todos, e também vai melhorar a questão de ter duas opções de conexão. Uma como esta que está agora, né, no YouTube, e outra pela página. Vai ficar melhor, porque se uma estiver ruim, você passa para a outra. Eu acredito que dentro desses próxima quinzena, isso já vai ser solucionado. O irmão Martizon e família em Vianópolis, irmã Sara e Maria também em Vianópolis, irmãos Manassés, Keila, Sara Késia, Emanuele e Tainara, na Ceilândia. E o pedido de oração já foi mencionado pela irmã Keila Moraes, Deus abençoe. Irmão Davi Marcos e família, em Catalão. Estava sumido, né, irmão Davi Marcos? Deus abençoe vocês aí. Irmã Ludmila, Benjamin, Júnia, Mateus, Amanda e Sueli, em Ibiá. Uma congregação, hein? Olha, Davi Marcos, não, Ludmila Faleiro? Ah, mas você está andarilho, hein? Cuidado, hein? Ludmila Faleiro, Benjamin, até o Benjamin está lá. Como é que você vai fazer, Benjamin, para me beijar? Você está longe demais, velho. Júnior, Mateus, Amanda e Sueli, em Biá, Minas Gerais. Deus abençoe toda a família aí. Deus abençoe, irmã Sueli. Não fica muito encantada com esse neto aí, não, hein? Irmão Cláudio e família em Vianópolis. Irmã Ana Raquel e Leandro, também em Vianópolis. Irmão Edson e família em Alexânia. Isso, mais 25 conexões não identificadas. Deus abençoe a todos. Vamos dizer, Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, a nossa escritura é Apocalipse 3, 21. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Essa nós lemos no último culto, e no último culto falei sobre as vestes brancas, que é a primeira parte do versículo, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É isso mesmo? Não, gente, é o verso 5, eu falei 21, mas é o verso 5, desculpe. Eu falei, mas cadê as vestes brancas? Apocalipse 3, verso 5, desculpe. Porque começa com o que vencer também. Aí eu fui lá para o 21, né? O que vencer será vestidos de vestes brancas. Olha isso, olha só. O que vencer será vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Está na era de Sardes, né? Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Ela é o pão da vida para nós. Aceita a nossa gratidão e que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos. Pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Só aqui na página 235, e continuaremos na página 236, só o destaque aqui dos vestes brancas, né?
que vencer será vestidos de vestes brancas. Ele disse: mantenha limpa a orla das tuas vestes. Mantenha limpa a orla das tuas vestes. Isto significa: não se envolva em coisas questionáveis. Não se envolva em coisas questionáveis. Outros se envolverão, e você poderia ser tentado a se envolver. Olha, e você poderia ser tentado a se envolver em coisas questionáveis, mas não envolva. Ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Às vezes alguém tentaria te envolver em coisas questionáveis. Porém, fique livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disto. E o outro destaque que eu quero tomar é esse. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão extremamente brancas. O que é branco é puro. Então, mantenha suas vestimentas, as orlas dos seus vestidos, extremamente brancas. E, na sequência, ele diz assim, ó, você sabe que estamos vivendo no tempo do fim? Quem sabe que está vivendo no tempo do fim? É por isso que, às vezes, certas coisas acontecem na sua vida que você pensa, será que esse é o fim? Poderia ser isto o fim? E aí vem aquelas interrogações que muitas vezes nos sobrevêm. E não tem nenhum eleito, nenhuma pessoa eleita que não tem esses momentos de chegar a pensar, é este o fim? E nesta era que as igrejas, é nesta era, você sabe que estamos no tempo do fim? É nesta era que as igrejas vão se juntar, se unir, as igrejas vão se juntar, se unir. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial. A política mundial manda colocar e manda tirar. Em breve controlarão as finanças do mundo. Em breve controlarão as finanças do mundo. O dinheiro do mundo vai ser controlado pelo sistema mundial de igrejas. Você veja bem, observe bem, eles estão de olho na igreja mundial, na igreja universal, e Deus é amor. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, junta todas essas potências, a Igreja Católica, e vão juntar tudo, você acha que eles não vão ter dinheiro suficiente para poder controlar as finanças do mundo? A Igreja Católica, ela levou o ouro praticamente do mundo todo para Roma. E o ouro é que sustenta o dinheiro. O ouro é que dá valor ao dinheiro. Por que o nosso dinheiro sempre enfraquece? É porque nós não temos um estoque de ouro. O que faz o dinheiro ficar valorizado é o ouro que tem. Aí você imagina só como que eles vão ter poderio sobre as pessoas, sobre as famílias, por causa do tanto de dinheiro que eles têm. O irmão Branham chegou numa mensagem, eu não lembro qual foi, ele disse que quando a igreja tinha menos dinheiro, ela evangelizava mais, ela fazia mais para Deus quando ela tinha menos dinheiro. Quanto mais dinheiro a igreja tem, menos ela faz para Deus. É estranho isso, não é?
Mas deveria vir, e principalmente numa era dessa, que tudo que você vai fazer depende de dinheiro. Então, se nessa era tudo que vai fazer depende de dinheiro, então se a igreja tivesse muito dinheiro, então ela devia fazer muito para Deus. Agora, em breve controlarão as finanças do mundo. Então, se você não pertencer à organização mundial de igrejas, você não poderá comprar ou vender. Se você não pertencer à organização mundial de igrejas, você não vai poder comprar nem vender. Mas vai acontecer mais alguma coisinha. Não é só isso, não. Você perderá tudo. Ai, meu Deus, mãe, o tanto que eu estou trabalhando para juntar uns cascalhozinhos, né? Um trabalho de dia e de noite para juntar uns cascainhos, agora eu vou perder tudo. Às vezes você deixa até de usufruir de um conforto a mais para poder economizar um pouquinho e de repente perde tudo. É isso que vai acontecer com aqueles que não pertencem ao sistema mundial de igrejas. Você não pode... os que permanecem fiéis a Deus, olha aqui, ó, os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial. Mantém suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial, de ordens eclesiásticas, serão fisicamente despojados. Ah, meu Deus! Serão fisicamente despojados. Ficarão sem nada, perderá tudo. Olha, eles vão confiscar casa, vão confiscar carro, vão confiscar fazenda, a menos que você filie lá. E se você filiar lá, eles deixam você com suas coisas. Mas se não filiar, ele vai tomar tudo. Vocês serão fisicamente despojados. Ser-lhes apresentada uma grande tentação para ceder. Aí vem a grande tentação para ceder. Não, se você pertencer ao Concílio Mundial, você vai ter casa para morar, você vai ter carro para andar, você vai ter dinheiro na conta do banco. Isso vai ser uma tentação, porque é ou não é uma tentação? E especialmente para a classe mais pobre. Porque eles dizem assim, olha, tem um provérbio que diz assim, que a alegria do pobre está nas tripas. Quando o pobre estiver com as tripinhas cheias, então está alegre. Mas é gostoso mesmo, né? Está com a barriguinha cheia, não é? Então, vai ser ou não vai ser uma tentação? As pessoas passando necessidade, passando, quem sabe, até fome, e de repente aparece aí, fala, não, vem para cá, vem para a nossa igreja que nós vamos te dar casa, vamos te dar carro, vamos te dar um salário. Vocês têm uma noção, Israel, há pouco tempo atrás, é claro que Israel... eles não contaminam com o sistema religioso do mundo. Mas é um exemplo. Todo israelita, de todo mundo que voltasse para Israel, não importava a idade que ele tivesse. Se ele voltasse para Israel, ele já chegava e recebia um cartão de aposentadoria. O governo dava um cartão de aposentadoria para ele. Não importa a idade que ele tivesse, só dele voltar ele recebia um cartão de aposentadoria. Por quê? Porque eles têm dinheiro. O israelita tem dinheiro. Você quer fazer negócio para perder? Faça negócio com o israelita. Não importa onde ele estiver, se está no Brasil, onde estiver. Quer perder? Faça negócio com eles. E você está pensando que aqueles turcos, aqueles ismaelitas, aqueles... não é diferente, né? Não.
São terríveis para negociar. Então, ser-lhe-ás apresentado uma grande tentação. Que grande tentação não seria para um homem que está tendo necessidade com a sua família? Às vezes necessidade de dar roupas para as crianças, cuidar do bem-estar da família, até mesmo um recreio, até mesmo uma distração, não tem condição. Hoje, qualquer reuniãozinha que você vai fazer, você gasta uma fortuna. E, de repente, aparece aí um meio que ele pode fazer isso tudo aí e não tem que ficar preocupado que ficou endividado. Isso vai ser ou não vai ser uma tentação? De repente, você já pensou? Um irmão da mensagem, um crente da mensagem, de repente ele encontra endividado. Uma dívida que não está dando conta de pagar, a situação está difícil, aí ele recebe uma proposta, não, vem para cá que nós pagamos toda a sua dívida e ainda você vai ter em abundância ainda. Ora, não, mas olha, ele vai falar aqui que os pregadores, eles serão tentados em estar naquele sistema religioso, pensando que estão servindo a Deus lá. Pensando que estão servindo a Deus lá. Ser-lhe-ás apresentado uma grande tentação para ceder. Pregadores cederão com pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristo, da besta. Eles cederão a isso, pensando que estão servindo a Deus, lá dentro do sistema. Eles cederão a bajulações. Não é bom ser bajulado? Não é bom ser elogiado? Eles cederão a lisonjas e hierarquia. Aqui você vai ser o bispo, aqui você vai ser o presbítero, aqui você vai ser isso, vai ser aquilo. Uma hierarquia religiosa. E o povo seguirá estes falsos pastores bem para dentro do matadouro. Meu Deus, misericórdia. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Eles não estarão vestidos de brancos no julgamento. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas. Tampouco andarão com ele. Não vão andar com Jesus. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo e andar com Jesus. De mãos dadas com o diabo, aqui, e depois esperar andar com Deus? Depois esperar estar com Deus? Como poderia ser isso? Não se pode fazer isso. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando. Aleluia! É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando. Será o que ele está clamando? Sai dela, religião organizada, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Sai dela, sai da religião organizada, sai desse sistema mundial de igreja, venha para cá morrer pelo nome de Jesus, venha para cá ser arrebatado, porque o irmão Branham diz aqui em outro lugar, nós não estamos aqui para morrer propriamente, nós estamos aqui para ser arrebatados. Ele deixa umas viazinhas de escape assim, que nos estimula também a levar o nosso pensamento a que ele virá numa hora que nós não estamos esperando, numa hora de grande confusão, ele vai e nos tira daqui também. Então, mas pode que alguns de nós tenhamos que selar nosso testemunho com a própria vida. E você sabe que os primeiros que serão ceifados serão os líderes.
Porque se eles colocarem a mão nos líderes, geralmente é isso, o povo se dispersa. Porque tem que haver uma liderança. Por que você está aqui? É porque você segue uma liderança. Quem não segue essa liderança não faz questão de estar aqui. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando: sai dela, sai dela. Amém. Deus está falando. Evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Meu Deus. Evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento. Nessa mensagem que foste ver, o irmão Branham fala que nós estamos precisando de pregar arrependimento para os velhos cristãos. Tem muita coisa em nós que nós precisamos de arrepender. Tem muitas coisas em nós que nós precisamos de acertar. E sem arrependimento ninguém verá Ele. Sem arrependimento, sem encarar o Calvário, ninguém chegará lá. Eu estava pensando naquela experiência de Moisés com a sarça ardente. E desejando uma experiência daquela. Eu fico pensando, quanto que aquilo, às vezes quando você enfrenta algo que mexe no seu emocional fortemente, às vezes aquilo te desestabiliza, a sua pressão sobe, o seu estado nervoso faz com que seu corpo fica trêmulo, perde o sono. Isso acontece quando o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional é abalado. Eu fico pensando como que ficou o sistema emocional de Moisés depois que ele teve um encontro com aquela sarça. Ele olhava para a sarça se queimava e não se consumia. E que forma quando ele ouviu aquela voz dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Como que aquilo deve ter penetrado até o coração de Moisés? Como que aquilo balançou Moisés? Como que aquilo fez Moisés se tremer? E nós estamos numa hora que nós precisamos de uma experiência dessa. Nós precisamos de uma experiência genuína com Deus. Porque às vezes nós ficamos na igreja 20 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas somos crentes rasos. Nós não entramos na profundidade da fé, nós não entramos na profundidade da palavra de Deus, nós não aprofundamos na mensagem da hora. A mensagem da hora é que mantém o nosso alimento espiritual, que mantém a nossa vida espiritual de pé, é que nos dá força para vencer as provas que vêm. Ai, irmãos, que coisa gloriosa seria essa. Que experiência, depois que o homem tem uma experiência com Deus, sua vida muda. Ele muda de atitudes, ele muda de padrão, as suas vestimentas são branqueadas através do sangue do Cordeiro. Isso só pode acontecer mediante um arrependimento. Veja. Branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro, mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. O que vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Chegamos. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer? Uma vez mais, chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. Esse versículo, considerado superficialmente, será usado tanto pelos armenianos como pelos calvinistas para convir os seus propósitos. Os armenianos declararão que este versículo seguramente anula São João
6, 37 a 44, que diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. A vontade de Deus é essa: que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Se Deus te deu a Jesus, você não se perde. Não tem jeito de se perder. Veja aqui: mas que o ressuscite no último dia. E se você estiver na sepultura, Ele te ressuscita. Oh, que escritura! Eu sei que o meu Redentor vive. E ainda em minha carne, e os meus olhos, e não outro verão, eu sei. Aí quando essa convicção desce no seu coração, você grita: eu sei, Ele me ressuscitará. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu. Olha só. Olha só por que é que os fariseus murmuravam contra ele. Porque ele dizia: eu sou o pão do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, o carpinteiro, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? O questionamento dos fariseus. Jesus respondeu e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Os arminianos consideram a vontade do Pai não um propósito soberano, mas meramente um desejo complacente, enquanto ele permanece atrás para ver o que todos os homens fazem com seus bons e graciosos dons. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? O que você faz com o dom que Deus te deu para cantar, para orar, para testificar de Jesus? Sabia que todo mundo é evangelista? Todo mundo sabe evangelizar. Acontece que às vezes você não pratica, você não põe para fora esse evangelismo que tem dentro de você. Experimente para você ver. Experimente conversar com as pessoas e você vai ver que você é um evangelista. Isso está dentro de você. A vida não está dentro de você. Se a vida está dentro de você, você pode expressar ela. Aquele pregador chegou por irmão Brana e perguntou assim para ele: irmão Brana, nós acabamos de ter a experiência de salvação e há uma chama dentro de nós para pregar o evangelho. O que nós devemos fazer? Nós devemos ir ali e fazer 4, 5 anos de faculdade teológica? Nós devemos fazer um curso para ser pastor? Diz: não, irmão, não faça isso não. Não espere até que a sua chama esteja queimada pela metade, mas saia aí e comece a falar para as pessoas como é que a sua chama se acendeu, e Deus fará o restante. Ora, cada pessoa tem um testemunho de conversão, cada pessoa tem um testemunho para dar, tem um testemunho de uma cura, tem um testemunho de uma libertação, tem o testemunho da sua experiência com Deus. Comece por aí e você vai ver as pessoas vindo a Cristo. É por isso que cada um de nós somos evangelistas. Evangelista não quer dizer aquele que prega no púlpito, não. Evangelista é aquele que traz as almas para o altar. Esses são os evangelistas.
Os arminianos consideram a vontade do Pai não um propósito soberano, mas meramente um desejo complacente, enquanto ele permanece atrás para ver o que todos os homens fazem com seus e bons e graciosos dons, e até mesmo a vida eterna. Como que nós estamos administrando a nossa vida eterna? Como que você está administrando a sua experiência cristã? Os calvinistas não veem assim. Eles veem neste versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos, não importando quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição. Esse é o outro lado. Um é legalista, o outro é liberalista, tá? É por isso que ele comenta os dois lados. Eles veem neste versículo, os calvinistas, eles veem nesse versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos, não importando quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição, porquanto o vencedor é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Essa é a forma que os calvinistas creem, que ele não terá o seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que este livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Agora ele vai nos explicando isso aqui daqui para frente. Por isso que às vezes precisa muita atenção da sua parte para você captar. Porque o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro é muito parecido. E outra coisa, o irmão Branco chegou a dizer assim, é um livro só. E ele dá exemplo da Bíblia. Quantos livros que tem aqui? Não, é um só. Aqui. Não é só um? Agora, quantos livros contém aqui dentro desse livro? 66 livros tem aqui dentro. Deu para você entender a diferença? Então o irmão Branco chegou a mostrar na Bíblia. Aqui não é um livro só, mas tem 66 livros aqui. Agora o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida é uma parte do livro. O livro da vida do Cordeiro é outra parte. O livro da vida do Cordeiro é só uma pinceladinha assim, para ajudar você na medida que ele vai discorrendo aqui. O livro da vida do Cordeiro estão escritos os eleitos da noiva do Senhor Jesus Cristo. O livro da vida estão escritos o nome de todos os demais salvos. Tem a salvação comum, tem a salvação de Israel, tem a salvação, meu Deus, mas aqui nessa era da igreja, ele mostra uns 5 grupos de salvos ou mais. Então, tem a salvação daqueles que vão ser salvos só por ter sido bonzinho para comigo e com você. Tem pessoas que nunca aceitarão a fé que você aceita, nunca aceitarão o evangelho que você aceita, mas elas não blasfemam. Se possível, elas carregam água num jacá para você. Elas te tratam bem. Não tem muitos maridos que não são cristãos e não são assim? Eu conheci um lá em Goiânia que ele levava e buscava sua esposa todos os dias de culto, não reclamava de ser crente, levava e buscava na igreja, nunca se converteu. E você acha que não existe centenas de pessoas desta forma? Elas são boas para com os filhos de Deus, elas dão um copo d'água para os filhos de Deus. A Bíblia diz que eles não vão ficar sem recompensa. E qual seria a recompensa, então, para essas pessoas não ser uma vida eterna, uma salvação comum? O juízo do trono branco, gente, ele é simbolizado pela balança. Acho que quase todos os mais novos aqui é capaz que não conheceu, mas existia uma balança que ela tinha 2 pratos, um de um lado e outro do outro, e um pino no meio ali.
Então, quando você colocava peso de um lado, o outro lado subia. E você ia colocando. Por exemplo, você quer pesar 1 quilo, então ele tinha um peso ali, geralmente é usado de ferro fundido, equivalente a 1 quilo, ele pesa 1 quilo. Aí ele colocava aquele peso de ferro ali, 1 quilo. E ia colocando a mercadoria que você queria do outro lado, para pesar 1 quilo. A hora que dava 1 quilo, então a balança fazia isso, ó. Ela parava certinho no meio. Sabe-se que diz que tinha um dono de uma venda, geralmente essas balanças usavam naquelas vendas antigas, né? Hoje não existe mais elas, porque são tudo balanças eletrônicas. E então tinha uma senhora que ela estava numa necessidade tremenda. E ela chegou nele e disse: olha, eu estou precisando de algo. E eu sei que eu não sei contar bem ao pé da letra, mas aquele vendeiro era muito. Mas como é que só vai? Não, Deus lhe pague. Às vezes ela pedia alguma coisa ali e dizia: Deus lhe pague. Um dia ele ficou tão irritado com ela, disse: escuta, eu só vou dar para a senhora agora o tanto que essa frase aí, Deus lhe pague, pesar. A senhora escreve um papel aí, Deus lhe pague, e eu vou pôr na balança aqui. E vou colocar tudo que esse Deus lhe pague pesar, eu vou colocar do outro lado. O que ele pesar? Se ele pesar uma grama de sal, é 1 grama de sal que eu vou dar para a senhora. E pronto, acabou. Não vamos ter conversa, não. E ela, humildemente, orando: Senhor, o Senhor põe o peso nisso. Secretamente, quem sabe que ela mexia só com os lábios. E ela escreveu lá: Deus lhe pague. Rasgou o pedaço de papel e colocou no prato da balança. E ele pensou: vou pegar aqui um pacote de peta. Pacote de peta, quem sabe de 100 gramas. Mas claro que só isso aí já vai tombar a balança para o outro lado. Colocou lá, a balança nem mexeu. E já começou a ficar meio assustado. E buscava um pacote de arroz e punha, buscava um pacote de feijão e punha, buscava macarrão, punha, e 5 quilos de um, 3 do outro, 4 do outro, sal, e foi crescendo, e já não cabia mais na balança, e o Deus lhe pague lá, está lá. Pá. Nada fazia aquele papel subir. Por último, a balança, pá, quebrou. Ele falou: a senhora pode pegar essa coiseira aí tudo e ir embora, porque esse Deus da senhora é poderoso demais. Quebrou a balança dele, mas o prato não subiu. Agora, eu lembrei dessa historinha porque eu estava falando sobre a balança. Lá no julgamento do trono branco, vão ser colocadas as boas qualidades da pessoa de um lado e as más qualidades do outro. Vão ser colocados os bons feitos da pessoa de um lado e os maus feitos do outro. Agora, se ela foi realmente boa para com os filhos de Deus, você acha que ela tinha capacidade de ser boa para com os filhos de Deus e ruim para os incrédulos? E você lembra que o irmão Branham disse: olha, o que você faz para os outros é o que vale? O que você faz para os outros é o que vale? Então, essas coisas é que nos estimula a continuar. Essas coisas é que te estimulam a continuar. Isso é nosso, essa promessa é nossa. Nós somos herdeiros dela. Nós somos herdeiros dessas promessas, pode confiar.
Por isso é que nós oramos pelas pessoas que às vezes elas nunca vão conhecer este evangelho, nunca vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas elas são boas pessoas para nós. Elas fazem o bem para você. Aí você põe marido, põe filhos, põe pais e assim por diante, né? Os calvinistas veem, mas o livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Mas, como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, apresenta um entendimento superficial, a possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente chegaram à conclusão de que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro por ocasião do renascimento deles. O que eles pensavam? Eles pensavam que quando a pessoa cria no Evangelho, aceitava Jesus como seu Salvador e tinha um novo nascimento na sua vida, aí é que Deus colocava o nome dele no livro da vida do Cordeiro. E não é assim. Você quer ver? E se por qualquer razão aquele nome tiver de ser removido, o espaço no registro simplesmente ficará em branco. Olha que concepção. Aí que Deus vai lá, a pessoa cometeu um sacrilégio grande demais lá, e Deus vai remover o nome dela do livro, aí o lugar dela fica em branco? Não é assim. Como era antes que o nome fosse colocado lá. Isto é 100% oposto ao que a palavra realmente nos ensina. Já no início do nosso estudo, saiba-se que não há nenhuma escritura que ensina que Deus esteja presentemente compilando um registro de nomes no céu. Deus não está fazendo hoje, compilando, fazendo uma listagem, fica mais fácil você entender. Deus não está fazendo hoje uma listagem de nomes lá no céu, não. Por quê? Tudo isto foi feito antes da fundação do mundo. Os nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Como mostraremos dentro de pouco, também não é uma questão de simplesmente nos envolvermos em dois grupos de pessoas, ambas as quais tiveram a oportunidade de receber a vida eterna, donde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados nos registros, enquanto os outros que não recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Meu Deus! Prestou atenção nisso? Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna, na salvação comum. Tão estranho quanto isto possa soar, é certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não pode, sob quaisquer circunstâncias, ter aqueles nomes removidos. Esse é o grupo da noiva. Sob circunstância alguma, eles terão seus nomes removidos do livro da vida. Mas mostraremos também que outro grupo, cujos nomes estavam naquele registro antes da fundação do mundo, terão seus nomes removidos. E, para começar, não há nenhuma base para as alegações de que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo livro da vida. O livro da vida do Cordeiro poderia ser chamado o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu livro e o livro dos viventes. Qualquer nome poderia ser colocado nele, né? Somente nomes estão escritos nele. Apocalipse 13:8. E adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo.
Então você já viu essa pessoa adorando o Papa, adorando o sistema religioso. Você pode saber que o nome dela não está no livro da vida do Cordeiro. Não foi, não está. Porque olha, e adoraram-na a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Apocalipse 17, 8. A besta que viste já foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, ficarão admirados. Oh, que santidade, vossa santidade. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apocalipse 20, 12 ao 15. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, os mortos grandes e pequenos. Eles fazem um barulhão quando vem um maremoto, maremoto é isso mesmo, né? Um maremoto, um tsunami e furacão, e destrói uma cidade inteira, e destrói crianças, e eles fazem um barulhão por causa das crianças, com coisas que a vida das crianças tem mais valia do que a vida dos adultos. E se eles soubessem, eles deveriam terem ficado tudo crianças para morrer no tsunami. Porque a criança, quando ela morre na idade da inocência, ela não se perde, ela é salva. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Outro livro que é o da vida. O livro da vida do Cordeiro, os nomes não serão removidos. Mas o livro da vida pode ser removido. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aquele dia que o pastor Adalto pregou sobre esse capítulo aqui, não lembra? Capítulo 20. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você pode ver que, embora haja outros livros mencionados, há sempre referente a um livro contendo nomes. Em Apocalipse, ele é chamado o livro da vida do Cordeiro, ou livro da vida. Nós vamos parar aqui, porque não dá para ir mais, e ele ainda segue falando muito sobre esse livro da vida, e é bom que você dá uma descansadinha na sua mente também, né? Vamos ficar de pé. Depois, se você quiser ler, está na Era de Sardes, no livro da Exposição das Sete Eras, está na página 238, foi onde eu parei, no meio da página. Você pode ler antes e ler depois também, começando aí na página 235, a promessa ao vencedor. Isso é promessa a nós, promessa aos vencedores de hoje também. Amém? Regozija estar o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Graças a Deus. Regozija estar vestidos de vestes brancas? Mantenha as vestimentas limpas. É mais fácil não sujar do que sujar e ter que limpar. Geralmente, eles tinham as suas vestimentas, por isso que ele usou aquela expressão
manter a orla dos seus vestidos limpos. Sabe por quê? Porque eles vestiam vestidões longos e caminhando pelas estradas, aquilo ia varrendo a poeira daqueles caminhos e sujava muitas barras, as orlas do vestido. E ele está mandando que nós devemos mantê-las limpas, não se misturar com as coisas do mundo, não se manchar com as religiões do mundo. Senhor Jesus, obrigado pela palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor tem trazido uma grande recordação ao nosso coração, ao coração de cada irmão, e nós ficamos tão felizes e gratos a Ti, Senhor, por saber que muitos que não pertencem à noiva do Senhor Jesus Cristo terão o privilégio de entrar. E isso não cabe a nós a julgar quem quer que seja hoje, Senhor, mas nós estaremos sentados naquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, esperando para as pessoas que virão diante do trono branco de julgamento. Ajuda cada um de nós a continuar batalhando, Senhor, para manter as nossas vestimentas limpas, pois cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aceita a nossa gratidão e continue falando no coração de cada um dos teus filhos. Guarde-os todos de volta aos seus lares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus vivo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro e até domingo de manhã, se o Senhor nos permitir, com fé em Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. Deus os guarde, Deus os abençoe. Continuaram a caminhar, José e Maria tiveram que dormir em uma manjedoura. Foi num estábulo que Jesus nasceu. Uma luz resplandeceu, o menino Jesus nasceu. Deus conosco, Emmanuel, anjos cantaram glória. e ali por perto tinham pastores cuidando das suas ovelhinhas. E de repente apareceu um montão de anjos cantando a canção mais linda. Porque somente aos honestos de coração Deus revelou a sua glória. O menino